Bom dia, pessoal, Flávio Júnior falando aqui para vocês. E hoje no nosso podcast a gente vai tratar de um assunto muito importante e que acontece em toda a nossa comunidade. Nessa leva de podcast nós estamos falando sobre relacionamentos abusivos. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos em nível afetivo. E aí vamos tratar desse tema muito sério e passando uma mensagem para a sociedade, né? Uma missão que eu acho dos meios de comunicação tá passando. Falar de relacionamento abusivo ainda, infelizmente, na nossa sociedade é um tabu, porque fere uma grande parte das mulheres que são agredidas. Os relacionamentos eles sempre começam bons, eles vão passando por um estágio cada vez mais desgastante e chega num ponto que ele já se torna abusivo, abusivo verbalmente, abusivo sexualmente, abusivo fisicamente. E aí chega um ponto que desgasta. Aí é hora de colocar o pé no chão e pensar sobre o que pode ser mudado nesse relacionamento. É hora de colocar o pé no chão e se tratar como duas pessoas que estão dispostas a mudar uma relação e a fazer sim uma relação de cumplicidade, uma relação de carinho e amor. Tá na hora também de colocar Oi, deu um probleminha aqui, gente, mas aí a gente já voltou. Tá tudo certo, agora o equipamento tinha caído aqui, né? Mas então, voltando, e a gente sabe que as mulheres são a base da sociedade. As mulheres que têm essa capacidade de cuidar, de administrar, sabendo administrar, as mulheres têm essa capacidade de ser maleáveis a determinadas coisas, a determinadas tarefas, e elas sabem conversar, que é o importante de tudo, né? Porque muitos homens acham que ter uma esposa em casa é simplesmente ter empregada. É uma escrava e uma escrava que não recebe salário, né? Uma empregada que não recebe salário. Depois de fazer tudo, ainda tem que satisfazê-lo sexualmente, como se a relação de sexo entre um homem e uma mulher, entre dois homens e duas mulheres, fossem uma relação toda trabalhada numa base de egoísmo, como se você tem que me satisfazer, você é minha, você tem que fazer o que eu quero. E a gente sabe que não é assim. Onde de uma relação sexual os dois tem que ser bom para os dois, tem que ser gostoso para os dois, que aí sim cresce uma relação de cumplicidade, uma relação de união. A gente não pode fechar os olhos e dizer que tudo é mimimi, apenas isso. A gente sabe que não é mimimi, a gente sabe que não é, porque é uma coisa que acontece. A gente basta olhar em jornal, em revista, em sites, que aí a gente vai ver o tanto de mulheres que são mortas, o tanto de mulheres que são agredidas hoje em dia na nossa sociedade. É uma coisa que não dá para fechar os olhos, porque uma grande parte das mulheres ficam totalmente dependentes dos homens, mas a gente sabe que mesmo assim as mulheres lutam, trabalham, as mulheres são guerreiras e que cuidam dos seus filhos da melhor maneira possível. Apesar de todas as agressões, elas nunca perdem o amor que está dentro de si. A gente não pode também enganar e achar que só porque um casal está junto, a esposa não sofre, não tem uma relação abusiva, que ela não sofre um estupro, por exemplo. Estupro é uma coisa muito pessoal, né? É não me tocar, não me ferir, entendeu? É nessa parte que a gente tem que ver que um casamento não é uma relação de contrato, de trabalho. Porque uma mulher se casou para ser amada. Uma mulher ela não se casa para virar escrava, para virar empregada. Muitas mulheres nesse exato momento também, gente, quando eu dou essas pausas é porque eu estou tomando água. Muitas mulheres nesse exato momento também elas se encontram reféns, reféns dos seus próprios maridos. Os homens que prometeram cuidar, os homens que prometeram amar, hoje em dia são verdadeiros monstros dentro das relações. Quando se inicia uma relação, quando se vê que uma relação vai ficar assim, gente, é hora de parar. Porque a relação tem que ser construída em cima do amor e parceria. Não uma relação de rivalidade. Não uma relação de agressão. Não uma relação de xingamento. Eu fico pensando nos casais que têm filhos.
Os pais são os primeiros espelhos, são as primeiras pessoas a que os filhos vão se inspirar. Nem sempre, mas em grandes casos, em grandes quantidades, crianças que viam seus pais brigando, se batendo, vão fazer isso também no futuro. Isso é uma coisa que a criança leva um trauma, deve ter uma atenção especial a essas crianças. E ele vendo toda essa agressão, ele também começa a ter um comportamento agressivo. A criança precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa de amor. E não vê agressão, não vê porradeiro, não vê xingamento. O exemplo começa pelo pai e pela mãe, dentro de casa. E o momento da infância é a base da construção de pensamento. É a base em que as crianças vão olhar e se inspirar e tem uma chance muito grande de fazer igual. Porque elas constroem uma imagem tão angelical dos pais que quando vê aquilo acontecer, essa imagem angelical que passa na cabeça dela, toda cai por terra. Então a gente tem que ter atenção para as crianças, tem que ter um cuidado especial sim com criança. Porque criança é uma semente, criança é investimento, eu sempre falo isso. Para que não cresça machista, racista, agressivo, com pensamento misógino, patriarcal. Porque é uma chance muito grande depois de ela ver essas regressões. A gente tem que entender que nós somos homens e mulheres que nascemos para viver e largar de vez essa intolerância, essa submissão, essa coisa que eu sou maior que você, eu tenho mais poder, eu mando. Isso geralmente resulta naquela relação de agressão e relação até de morte. A gente vê muitas mortes passando aí na televisão. Infelizmente isso se tornou comum. Aqui na cidade também tem casos que são comuns, direto eu ouço falar, por qualquer coisa. O marido vai e agride a esposa por estar bêbado. E sim, é uma coisa chocante. Fere totalmente a dignidade e o direito das mulheres, fere nossa Constituição, fere os sentimentos, fere a alegria de viver. E não, a agressividade não é uma coisa que tem que ser tratada como normalidade. Eu acho que sim, as pessoas mudam, mas aquilo continua sendo um traço de covardia, um traço de personalidade da pessoa. Porque uma pessoa agredida, ela perde o sentido de viver. Ela se acha uma coisa mesquinha. Não, a agressão é uma coisa mesquinha. Você não. Você nasceu para viver, para ser bonita. Você nasceu por tudo de melhor para acontecer na sua vida. Todos nós. Ninguém nasceu para manter uma relação de escravidão. Quando a relação começa a ficar agressiva, perde todo o sentido do casamento, do namoro. Ela cai por terra, todos os sentidos caem por terra. Por isso já não tem mais como aguentar uma sociedade que não dá valor, uma sociedade que acha que homem é superior, sendo que não tem isso, que isso é um pensamento colocado na cabeça das... Disso nós sabemos muito bem. Não tem mais sentido continuar com uma pessoa que te agride. Não tem mais sentido continuar com uma pessoa que te bate. Eu acho ridículo um casal que se bate, que o homem bate na mulher, a mulher bate no homem. Uma coisa que era para ser bonita, de cumplicidade, passa a se tornar uma coisa tosca, uma coisa ridícula, onde só predomina desprezo, raiva, nojo e muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Gente, eu falei só um pouquinho aqui, mas aí a gente vai voltar, tá? Nos próximos episódios do podcast falando ainda sobre relacionamentos abusivos. Não deixe de acompanhar nas nossas redes sociais, nas plataformas, tá? Saiu agora no Anchor também, vai estar saindo esse podcast. E a gente está em trâmite ainda com o Spotify e Deezer para postar, né? Eu estou em trâmite ainda para postar todos os podcasts. No Facebook também, Popcast Brasil. E no YouTube, Popcast Brasil. Aí vocês seguem lá, ajudem a compartilhar, tá bom? Muito obrigado, gente. Eu agradeço muito a vocês por ter ouvido o episódio de hoje, de de terça-feira, dia 13. Agradeço muito, muito, muito. Continue compartilhando e nos deem dicas, sugestões de mais podcasts. Muito obrigado. Valeu!